Hello, hello! Estamos em mais episódio de Repente Pode, esse podcast que vai te trazer tudo sobre maternidade, nutrição e mentalidade. Eu sou a Daniela Amorim. Sou Natasha Alpino. E hoje a gente tá com uma pessoa, gente, assim, ela é um tesouro na minha vida, né? Porque ela cuida do meu maior tesouro, então ela não poderia ser mais especial. É a pediatra Vanessa Brevedelo. Tô muito feliz de você estar aqui. Conseguimos, né? Conseguimos, finalmente. Muita briga de agenda, mas deu certo. Difícil. Muito obrigada pelo convite. Eu amo estar aqui falando sobre esse assunto. Eu amo bater papo com mulheres empreendedoras. Então, vamos lá. Não, e eu falei pra Nath assim, não sou mãe, vou vagar, né? Então, antes de começar, eu já tirei várias dúvidas. Do pré-mãe, né? Do pré-mãe. Eu falei, não, peraí que a gente vai conversar num podcast. Ela aí se preparando já. E aí, antes da gente começar, quero conhecer a Vanessa, porque a medicina, como você escolheu a medicina. Conta um pouquinho pra gente como começou essa jornada. Ai, meu Deus, essa jornada é muito longa. Apesar de eu parecer ser super nova, assim, de fato, sou super nova, tenho 32 anos. Mas essa jornada, eu posso falar que eu lembro efetivamente que ela começou quando eu tinha 10 anos de idade. Eu lembro, eu estudei numa escola desde muito pequenininha e com 10 anos eu sentei com a minha mãe muito adulta e falei, olha mãe, eu quero ser médica quando eu crescer e eu sinto que essa escola aqui não vai me levar para onde eu quero chegar. Aí a mãe, ótimo, então vamos mudar de escola. Vamos mudar de escola e começamos um processo e aí decidimos que eu ia trocar na 8ª série, que era uma série muito importante, aí troquei de escola na 8ª série e aí na 8ª série fiz o ensino fundamental em um outro colégio, um pouquinho mais forte, e eu decidi que eu ia para a pública de medicina, que eu ia passar, que eu era muito estudiosa, e depois que eu vi que o buraco era muito mais embaixo. E aí, 4 anos de cursinho para conseguir chegar onde eu queria. Só que eu peguei, não sei se vocês vão lembrar, uma época que tinha muita mudança de vestibular, eu cheguei a fazer todos os tipos de vestibular possível. O do próprio da faculdade, o Enem velho, o Enem novo, então cada ano era um tipo de prova. E aí, no ano que eu ia desistir, no 4º ano que eu ia falar, não, vou fazer outra coisa, minha mãe falou, não, vamos pra medicina, a gente sempre quis medicina, vamos pra medicina, vamos pra particular, a gente dá um jeito de pagar. E aí, no primeiro semestre, já não tinha mais como pagar. Falei, mãe, vamos tentar o FIES, e foi o que me salvou. E até hoje, assim, fiz a faculdade 100% com FIES e pago até hoje ali meu boletim com a maior alegria da minha vida. Eu falo que é o boleto que eu pago sorrindo, o único que eu pago sorrindo. E vou pagar por muito tempo ainda. Mas tá tudo bem. Mas tá tudo certo. Mas você sabia que era medicina, mas a pediatria? Menina, eu sabia que era medicina, mas pra mim sempre foi obstetrícia. Era parto, era o que eu queria fazer, era cuidar de mulher. Desde o primeiro período assim, da faculdade, eu falei, putz, eu vou pra liga de GO, vou ficar ali fazendo trabalho, fazendo preventivo social, e marcava dia de preventivo, abria pra comunidade. Mas aí, eu conheci uma pessoa muito especial na minha vida, o Dr. Paulo Aguiar, um pediatra maravilhoso, que dava plantão num hospital e falou, cara, você quer aprender um pouquinho mais de vida no hospital? Eu falei, quero. Ele falou, vem comigo então. Acabou. Do 6º período até eu me formar, eu dava plantão todos os sábados no hospital, e foi onde eu aprendi muito. E no meu primeiro dia de formada, peguei meu CRM, dei uma quinta-feira de manhã, quinta-feira de noite, eu estava de plantão no hospital que eu estagiava, e de lá eu fiquei muito tempo trabalhando e já sinto que eu formei com uma bagagem diferente por ter tido essa experiência, por ter tido alguém que pegou na minha mão e falou, deixa eu te ensinar uma outra coisa que a faculdade não vai te ensinar. Então, a pediatria veio dali, veio dessa construção do dia a dia, e eu me sentia muito mais segura, depois de formada, de atuar com crianças. E aí, depois que eu fui entender que a questão do parto não era eu como obstetra, era eu como receptora daquele bebê que nasceu ali, como a pediatra da sala de parto, e hoje em dia é onde eu mais me vejo trabalhando e atuando mesmo. É isso que eu ia falar, bem ou mal você ficou ali dentro desse ambiente, né? Sim. Você conseguiu fazer as duas coisas que você queria, ter o ambiente do parto e cuidar das crianças. Com certeza. E falando de sala de parto, a gente estava conversando sobre essa questão de visita quando nasce, não visita quando não nasce, porque eu sou aquela que quer a minha maternidade lotada. Quem não for, vou anotar na minha lista. Não e vai cobrar. Só que ela falou, calma que não é bem assim. Calma que não é bem assim. Quando eu converso com as gestantes na consulta de pré-natal pediátrico, um dos temas que eu sempre abordo é exatamente essa frase. Eu falo, tá, vocês tiveram bebê, foram pro quarto. O que vocês conversaram
passaram como pais e mães dessa criança responsáveis sobre visita. E aí sempre rola essa discrepância. Um quer, o outro não quer. Eu falo, posso dar minha opinião como médica, só para vocês perceberem o que vai acontecer daqui para frente? Um bebê até 28 dias de vida, ele é considerado como recém-nascido. E até os 30, se fizer febre, eu não tenho o que justificar para não internar numa UTI neonatal. Porque fecha critério de sepse e eu preciso internar 10 dias de antibiótico venoso. É óbvio que pode fazer febre por outro motivo? Pode, geralmente por muita roupa, hipertermia que a gente chama. Rio de Janeiro, 40 graus, criança com 40 roupas, gorro, meia, luva, tá assando ali, tá cozinhando. Aí eu sempre falo, tira a roupa, espera os 40 minutinhos. A fraldinha, né, Vanessa? Exato, deixa de fralda, que vai dar tudo certo. Ainda mais mãe de primeira viagem, não, total. né? Eu empacotei a criança inteira. Parecia um pacote. O ar-condicionado 24, eu suando. Aí eu digo, cara, tá calor. Eu falei, não, peraí, não pode. Às vezes eu chego pra passar visita no quarto, na maternidade, tá assim, pai e mãe pingando, aí eu também, a criança enrolada no cueiro com 30 roupas. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, tadinho, ele deve estar muito desconfortável. Então, se fizer febre até 30 dias de vida, tem que internar. E aí, sempre rola medo da bronquiolite, mas a bronquiolite não é o único vírus que pode pegar criança, a gente tem Covid também. E aí, se pegar bronquiolite, pegar Covid, um dos sintomas, além de desconforto respiratório, é febre. Putz, fez febre, já era. 10 dias na UTI. E aí, quem fica internado junto? Pai e mãe. Porque não é visita, né? É acompanhante, faz parte do processo, então você fica na internação junto, sem contar o trauma, né? Quem é pai e mãe de UTI sabe que esse trauma fica para o resto da vida. Você sempre vai achar que seu filho não vai conseguir sair do resfriado, não vai conseguir melhorar da diarreia, que vai voltar para o hospital. Então, se você puder evitar passar por esse trauma, putz, sua maternidade vai ser muito mais tranquila, tá? E aí, depois dos 30 dias, a gente entra em outro período do bebê, que é entre o primeiro mês e o terceiro mês. Esse bebê pode fazer febre, mas se fizer febre ainda precisa ir para emergência. E aí nessa emergência colhe sangue, xixi, raio-x, aí toda uma intervenção, um trauma, colher urina de criança é completamente traumático, é uma sondinha que vai lá no meio da uretra, então machuca, incomoda, e aí se alguma coisa der alterada, tem que internar também. Então, a gente fica um pouquinho mais recluso nesse período. A orientação é essa. É óbvio que, putz, Vanessa, sei lá, minha mãe veio dos Estados Unidos para ficar comigo. Ela vai ficar. Mas se tiver algum sintoma respiratório, a gente isola, a gente pede para ficar de máscara, né? Eu sempre converso também sobre a questão dos irmãos mais velhos que vão para creche. Isso é bem conturbado, assim, porque a criança que vai para creche volta no dia seguinte infectada. Então, a gente tem que conversar que existe a possibilidade do outro irmão sempre pegar alguma coisa e ficar com um pouco mais de olho, lavar nariz, higienizar a mão, pedir para a criança beijar o pezinho, não beijar a bochecha do bebê, para tentar diminuir a chance de pegar qualquer tipo de infecção e gerar um transtorno ali na frente. Porque é bem complicado, né? É o momento que você quer colocar os irmãos em contato. Sim, tem que botar. Por outro lado, tá ali na creche, é o meu maior pânico. Eu falo, meu Deus do céu, quando é que eu posso botar mais pra frente aí? A filha da Elisa pegou bronquiolite do irmão mais velho. Ele isso. chegava já agarrando a neném. Tem que tomar esses cuidados, né? Por mais que a gente queira aproximar, igual pet. Sim. E até te perguntar isso também, em relação bebê com animais em casa. Eu sei que você é super a favor, super. Né? Tem alguns cuidados que a gente tem que tomar. O que a gente tem que lembrar é que, assim, esse bebê, ele foi provavelmente já concebido numa casa que tinha cachorro. Sim. Então, esse contato, ele não acontece apenas após o nascimento. Ele já está acontecendo intraútero, né? Essa mãe já tem contato, essa mãe tem anticorpos, esses anticorpos são passados para o bebê. Então, é sabido que o bebê que é nascido e criado com cachorros, ele é muito menos alérgico que aquele que você bota um cachorro com 7 anos de idade dentro de casa. Aquela criança não está acostumada, aquela criança não foi criada desse jeito, né? O que a gente precisa fazer é manter os nossos cachorros, nossos pets, vacinados, vermifugados, higienizados, né? É óbvio que é diferente um gato doméstico de um gato que é de rua. São cuidados diferentes, né? E o que a gente sempre precisa fazer é trazer o cachorro para dentro do ambiente do bebê, né? Então, chegou em casa com um bebê recém-nascido, abaixa o bebê conforto, põe para o cachorro cheirar, chama o cachorro para vir. Geralmente ele cheira, fica ali rodeando, depois ele sai. Tá amamentando? Chama ele para ficar pertinho, porque ele se sentindo incluído, ele não vai avançar, ele não vai morder, ele não vai achar que é alguém que ele precisa defender ao extremo. Então, e também tem uma questão muito importante dos pets, que é a questão psicológica. Eles fazem depressão. Eles param de comer, eles param de fazer xixi, eles param de ir ao banheiro,
porque estão sendo rechaçados pelo dono. Então, isso é importante também, a gente trazer eles para dentro. É óbvio que sempre o contato observado. Não é para você deixar um bebê junto com um cachorro e ir para outro cômodo. Eles são animais, né? Eles não são conscientes. Mas cada um sabe o cachorro que tem dentro de casa. Eu tenho famílias que têm pitbulls e tá tudo ótimo. E tem os cachorros e tem famílias que têm, sei lá, pequenininhos, Yorkshire, que morde. Entendeu? E às vezes são piores do que o pitbull. Exatamente. Se acha um pitbull. Que tem beagle, que avança. Então, assim, cada um sabe o cachorro que tem em casa, mas o que a gente tem que entender é que eles são irmãos. Sim. Eles vivem na mesma casa. Então, eles dois têm que ter limites, os dois têm que ter uma parceria e uma vida compartilhada, obviamente, sobre responsabilidade do adulto da casa. Perfeito. E a gente falou um pouco da parte da bronquiolite, né? Da questão respiratória, Covid. Vamos falar um pouquinho da lavagem nasal, que eu ainda acho que ela é assim, um pouco polêmica, porque eu tô num grupo de mães, eu quero depois falar do grupo de mães aí, que também sei que Vanessa é a favor e não, né? Mas, e lá sempre tem, dá otite, eu fui no hospital falando que não pode fazer porque dá otite. Só faz quando tem necessidade, faz todo dia. Qual é o ideal da lavagem nasal? O ideal da lavagem nasal é você ter uma frequência de lavagem que te deixa segura. Putz, Vanessa, olha, eu faço aqui dia sim, dia não, tá tudo certo. Pô, Vanessa, eu faço todo dia, meu bebê não reclama, ele gosta, ele ri. Ai, Vanessa, eu não sei fazer, eu fico tensa, tá? Você eu preciso ajudar, eu preciso te ensinar a técnica e eu preciso que você tenha, às vezes, uma frequência maior até você adquirir a manha de como que faz. Tá com a técnica boa, tá? O seu bebê já tá acostumado? Faz quando for necessário. Dormiu no ar-condicionado, acordou com o nariz seco, tá tossindo, tá corizando, voltou da creche, eu recebi um comunicado da creche que tá dando ruim lá, vários vírus, lava o nariz da criança. Tá? O que a gente tem que sempre orientar é a técnica correta, com o volume correto, com o dispositivo correto, para não gerar consequências. Né? Eu converso com os pacientes assim, que a otite ela é consequência do resfriado. Ela sempre aconteceu e sempre vai acontecer. Ela não começou a acontecer hoje que a gente começou a lavar o nariz das crianças. Ela sempre esteve por ali. Tá? Você vê lá no livro, está escrito que é a complicação mais comum do resfriado. Diferente da pneumonia, que é que dá mais mortalidade. É a mais grave de todas. Então, a gente lavando ou não, vai ter otite espalhada entre as crianças. O que a gente quer com a lavagem nasal é tirar a meleca que está parada. Meleca parada é piscina de bactéria. Então, eu quero tirar a meleca que está parada para não ter infecção secundária por bactéria e aí não fazer sinusite, otite infecciosa, meningite, se for o caso. Às vezes a gente faz uma sinusite, a sinusite vai percorrendo e consegue, às vezes, fazer uma celulite orbitária, tratar internado. Então, é só levar para o seu pediatra essa dúvida. Obviamente que tem pediatras e pediatras que não fazem, pediatras que não orientam. Não é o meu caso, eu sempre oriento e faço no consultório quando o paciente tem alguma dúvida. Faço na maternidade quando precisa. Às vezes os bebês nascem mais com gestos assim, de líquido amniótico mesmo. E fica lá com aquele barulhinho de porquinho no nariz. E aí eu peço para a enfermeira me trazer a seringa e lavo ali na frente dos pais. Mostro já como é que é a técnica e oriento fazer em casa, porque é uma respiração ruidosa do recém-nascido. É uma coisa que pouca gente sabe, mas recém-nascido é muito barulhento. E uma dos barulhos que eles fazem é com o nariz, respirando. Então, quando a gente lava, pelo menos dá uma sensação que não está obstruído. Tá lavado, não está congestionado. Então, pode fazer tranquilamente, desde que você saiba a técnica. Perfeito. E em relação à visitação, então, mundo ideal depois de 3 meses? Mundo ideal depois dos 3 meses. É claro que se você tem uma rede de apoio, sua mãe, sua irmã, não, elas estão aqui para me ajudar. Desde o dia 1 elas podem estar lá. Mas o ideal é que elas estejam, primeiro, vacinadas contra Covid e também com a vacina da DTPA, que é uma vacina que a gente orienta para todo mundo que vai ter contato direto com a criança por maior tempo. E que fique de máscara. Pode ser uma máscara cirúrgica, que higienize a mão, né? Mas isso não é bobeira, né? Porque não é bobeira. Às vezes eu falo, nossa, palhaçada. Ela fala isso pra mim. Eu falo, cara, não quero ninguém, não quero. Assim, mesmo eu não querendo. Porque é mãe de primeira viagem. Tudo ela fala isso pra mim. É palhaçada. Eu falei, vou esperar você ser mãe. Quando você for mãe, eu quero ver. Não é palhaçada. É instinto de proteção mesmo. E o recém-nascido te dá uma sensação de que a qualquer momento vai dar problema. Exatamente. Ou vai gofar dormindo, ou vai parar de respirar,
ou vai suar muito e vai desidratar e vai morrer. Você fala, cara, eu preciso diminuir aqui as possibilidades de dar problema. Visita é uma possibilidade, então visita não vai. Febre é uma possibilidade, então você também não vem. E aí você vai tentando diminuir as chances de você achar que vai dar algum problema. Tá? Então, se possível, visita só após os 3 meses. Quem for rede de apoio, liberado, mas lembrar que rede de apoio não é aquela pessoa que vai ficar sentada no seu sofá, conversando com você, batendo papo enquanto você queria estar deitada dormindo com o seu bebê. É a pessoa que vai lá, vai te ajudar a arrumar a casa. Tá precisando de alguma coisa? Eu vou no mercado, ó. Tá pronto ali se você quiser comer. Trocou de roupa? Tem roupa para lavar? Tem roupa para ajudar a passar? Sei lá, quer que eu leve seu cachorro pra rua para fazer xixi? Isso é rede de apoio. Quem cuida do bebê é a mãe. A rede de apoio cuida do resto, para a mãe conseguir ficar bem para cuidar da criança. É bem isso, assim, né? Eu percebo, é o que eu falo sempre com a Dani. Eu falo, cara, ter minha mãe lá é maravilhoso. Assim, eu tive muita sorte de poder ter ela lá, mas ela cuida de mim, né? E eu cuido do Noah. Claro que em alguns momentos ela fica com ele para trabalhar, enfim, fazer algumas coisas, mas ela, num geral, tá cuidando de mim. Né? E ainda falo, cara, mesmo com ela cuidando e eu com o Noah, ainda falta, não consigo. Coisa pra fazer. Exato. Né? Porque às vezes eu não consigo dormir de madrugada e meu marido que trabalha na rua, ele fala, cara, dorme à tarde, sua mãe tá aí. Eu falei, não conhece. Não sabe que é bem assim. É verdade. Então é difícil, né? E aí... Vai, fala. Deixa eu perguntar. Eu vou ser mãe de gêmeas. Sim. E aí, por que é mais comum gêmeos irem pra UTI, mas acontece muito de não? Existe uma dica pra quem quer engravidar de gêmeos? Então, quando a gente pensa em gêmeos, a gente tem que pensar que tipo de gêmeos, né? Tem os gêmeos que são idênticos. Que é o que eu quero. Exato, que é um óvulo que divide em 2, que é aleatório. E tem os gêmeos que são distintos, né? Que são 2 óvulos fecundados de maneiras diferentes. Os gêmeos idênticos, eles são... É uma gravidez mais complicada do que uma gravidez de gêmeos distintos, tá? Porque eles dividem ali tudo. Então, a gente tem uma data antecipada para retirar esses gêmeos, para garantir uma melhor vitalidade do bebê. Então, geralmente, eles vão para a UTI por 2 motivos. Ou por prematuridade, tá? E o nosso corte na UTI neonatal é de 34 semanas. Qualquer bebê que nascer com menos de 34 semanas precisa ser internado na UTI. Ou qualquer bebê com menos de 2 quilos. Então, é bem comum os bebês que dividem uma barriga pesarem menos, ainda mais se forem tirados prematuramente. Então, é possível que vá para a UTI neonatal e, às vezes, um vai para a UTI, um vai para o quarto, eles se dividem, eles se separam nesse momento, mas é mais comum por conta disso. E aí, obviamente, a prematuridade tem as suas consequências, que não é só a idade gestacional, né? Tem uma imaturidade do pulmão, do cérebro, do intestino, que a gente tem que ficar super de olho na UTI neonatal. É uma gravidez de muito mais risco. É uma gravidez de mais risco. A minha cunhada médica fala, por que você quer gêmeos? É uma gravidez de tanto de risco. Eu lembro que quando eu fui fazer a primeira ultrassom, minha preocupação era ter gêmeos, porque eu não queria ter gêmeos. E a avó do Diogo teve gêmeos e a minha avó também. Sim. E aí falam que pula geração, né? Eu tava tensa. Eu falei, não, eu não quero gêmeos, não quero mesmo, não queria. E alguém falou, né? Sonhei que você ia ter gêmeos. Não, a minha amiga falou assim, cara... É gêmeos. Tô sentindo. Eu falei, você não tá sentindo? Eu não fiquei sem dormir. Eu comecei a ficar nervosa. Aí eu falei, não, vou fazer. Aí fiz lá a ultrassom. Aí ela assim, primeira pergunta, é gêmeos? Eu não perguntei se estava bem. Eu falei, não é gêmeos não, né? Aí ela, calma. Aí, continuou, não sei o quê. Aí ela não me respondia. Eu falei, cara, não é possível. Aí eu comecei a suar frio. Eu falei, é gêmeos. Aí depois ela falou, não, é um só e tal. Mas por que você queria? Eu falei, não. Ela, ainda bem que você não queria. Porque aí ela falou que era uma gravidez mais complicada e tal. E mais cara também, né? Mais cara. São 2 pediatras. Hoje são 2 pediatras na sala de parto? 2 pediatras. Ultrassom, você cobra em dobro quando você vai fazer ultrassom. Mas é uma barriga só, gente. Obstetra, 50% a mais, geralmente. É tudo mais caro. Não, a gente tá falando do valor da vacina, né? Inclusive, vamos conversar sobre isso aí. Gêmeos, será que não tem desconto, não? Tem um pacote aí, não? São 2 gêmeos. E aí, já que a gente entrou no assunto de vacina, falar um pouquinho da diferença da vacina SUS particular. A gente tem um calendário do SUS que ele é maravilhoso. A gente precisa enaltecer o nosso SUS, que ele é assim, inigualável. Não tem nada no mundo que se compare ao nosso serviço de saúde pública. E a gente tem um calendário do SUS que ele é fenomenal. Que começa lá no recém-nascido, fornecendo hepatite B e BCG para todo mundo que nasce. Nas maternidades públicas, a gente faz essas vacinas na sala de parto. Nasceu, é vitamina K na pernoca, hepatite B e BCG, e não conversa-se mais sobre isso, já sai vacinado. Na rede privada, não. Na rede privada, a gente faz só a vitamina K e orienta a vacinação para ser dada em casa. Depois dessas vacinas de recém-nascido, a gente só vai ter vacina com 2 meses de idade, e aí começa uma sequência mensal até os 6, 7 meses, dependendo do mês que a criança nasça.
A gente tem as suas diferenças, a gente tem algumas vacinas que são um pouco mais amplas de proteção, digamos assim, na rede privada. Inclusive, a gente teve uma atualização recente esse mês, agora em setembro. No SUS, por exemplo, a gente fornece com 2, 4 e 6 meses a pneumo 10. Mas, na rede privada, a gente consegue fazer a pneumo 15. Então, a gente consegue, em vez de proteger contra 10 tipos diferentes do pneumococo, a gente protege contra 15 na rede privada, tá? Putz, Vanessa, eu não consigo pagar. Cara, se você fizer todas do SUS para mim, eu já estou muito feliz. Se a gente conseguir manter vacinar, né? O calendário, o importante é vacinar. A gente precisa lembrar que a vacina está dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente. Está dentro da nossa lei. É obrigação dos pais garantirem essa caderneta vacinal completa. Não se matricula criança na escola sem caderneta. Você não consegue fazer a matrícula, tá? Inclusive, eu já conversei sobre isso uma outra vez, que é um dos motivos que a gente tem de acionar conselho tutelar. Se eu pegar uma criança no consultório hoje, pedir a caderneta de vacinação, não tenho, eu vou pegar lá, só tá com vacina até 4 meses, conselho tutelar, bater na porta da sua casa, falar, tudo bom? Caderneta atualizada. Se não tiver, é um dos motivos para o processo de retirada da guarda da criança. Você não está conseguindo cuidar de uma criança e nem garantir o mínimo que ela precisa, que é saúde. Está escrito lá que todo mundo precisa de saúde e tem o direito de. Se você não tem condição de dar, no particular, no mínimo, todas da rede pública, você precisa fornecer para sua criança. E a gente tem excelentes vacinas lá, tá tudo completinho, bonitinho. Se puder pagar, se puder oferecer algo a mais, a gente paga. Se não puder, no mínimo todas do SUS. E isso inclui a polêmica vacina do Covid. Não existe a possibilidade de não vacinar. E qual é a diferença de dar BCG na sala de parto e por que o particular não dá? Por quê? Vamos lá. Hoje em dia, existe um exame chamado de SCID, ou a gama. Esse exame é solicitado no teste do pezinho. E esse exame me mostra, assim, quantitativamente, quantas células de imunidade o NOAH trouxe da barriga da mãe dele. Vanessa, trouxe tantas células T, tantas células D. Ótimo, eu tenho certeza que o NOAH tem sistema imunológico. Por que eu preciso dessa informação? Por que hoje em dia ela é importante para mim? Porque a vacina da BCG ela é uma vacina de vírus vivo. Se eu pego uma criança que não tem sistema imunológico e faço uma vacina viva nela, eu deixo ela doente naquele momento, em vez de deixá-la curada, em vez de deixar ela protegida, na verdade, essa é a palavra, protegida. Vanessa, mas o SUS a gente não consegue dar. É para vacinar todo mundo sem fazer o exame, então. Porque o percentual de crianças que tem essa doença é muito, 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 muito pequeno, é muito raro ter essa doença de ausência completa do sistema imunológico. Mas, se eu converso com vocês e mostro para vocês que existe a possibilidade da gente coletar esse exame, é direito dos pais escolher coletar esse exame antes de fazer a vacina, tá? É claro que nisso eu estou falando numa assistência 1 para 1. Eu estou com a Natasha aqui na minha mão, eu sei que ela vai vacinar. Eu não vou perder ela para uma outra clínica da família, ela vai se mudar e eu não vou mais ter contato. Eu estou com contato diário com ela e sei que ela colheu o exame, sei que ela vai vacinar. Eu não posso ampliar esse mundo para um mundo onde eu perco o controle. Eu tenho que conversar isso pessoalmente com os pais, explicar prós e contras, até porque aquela criança vai ficar sem vacinar durante um tempinho, até esse exame sair, às vezes 10, 15 dias. O meu demorou uns 15 dias. Exato. E a gente tem que botar as cartas na mesa e falar, vale a pena? Vamos deixar ele mais restrito em casa, sem receber vacina? Porque hoje a gente mora no Rio de Janeiro. Tuberculose é uma doença endêmica, faz parte da nossa sociedade. Resfriado, amidalite, tuberculose. Está todo mundo ali na mesma panela. E aí a gente entra no consenso que vai deixar a criança um pouco mais restrita, que vai segurar a vacina até sair o resultado. No dia que saiu, já leva para fazer a vacina. A sua opinião é que segure? A minha opinião é que segure, que faça o exame. Tá? Perfeito. Eu fiz do NOAH na época e meu medo era justamente esse, né? Eu falei, nossa, mas ele vai ficar sem vacina muito tempo, porque estava demorando aí de 10 a 15 dias, a gente consegue pedir uma urgência, né? Sim. Mas mesmo assim demorava. Mas eu não saía, eu não ia nem lá embaixo com ele. Eu falava, ninguém entra, nada acontece, porque ele está sem vacina. Mas eu resolvi fazer porque eu já tinha feito o exame. Eu falei, não faz sentido eu fazer o exame e dar, né? Sim, então a gente resolveu esperar. E vale a pena, assim, dizer, só para explicar para as pessoas que isso não é nenhum protocolo, isso não é nenhuma obrigatoriedade de nenhum pediatra, isso não está escrito em lugar nenhum que tem que ser feito assim. Mas eu acho que eu não me sentiria bem como pediatra de pelo menos não conversar com os pais de que existe essa possibilidade.
Vamos supor que mesmo essa raridade do 0,0001% é o seu filho. Você vai falar, putz, Vanessa, você sabia e nem me deu a chance, se eu quisesse, de coletar antes. Então, eu acho que essa troca de informação, eu acho que é importante a gente sempre ter com os pais. Tem que jogar para eles a real e falar, existe a possibilidade, quer colher? Quero. Então, a gente não vai fazer. Não quero colher, não tem como pagar extra, porque geralmente o plano de saúde não cobre esse exame. Então, se não tem como pagar, a gente vai vacinar e pronto. E foi vacinado. E vida que segue. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta bem pessoal. Deixa. Vida social. Tô final de semana. Final de semana, tô bebendo. Tô bebendo e vou trabalhar. Nasceu, sai correndo. Na verdade, assim... De madrugada, Vanessa. Geralmente, assim, as equipes que eu trabalho, a gente se comunica muito ao longo do dia. Então, se alguém já estiver iniciando uma contração ou tiver uma indução rolando... a gente tem ali uma listagem que a gente sabe quais são as gestantes para parir na lista, digamos assim. E a gente vai conversando. Óbvio que se eu souber, tipo hoje, que eu tenho uma paciente induzindo, eu não vou à noite tomar uma garrafa inteira de vinho. Mas também existe backup, né? Putz, galera, não rola de eu ir, como já aconteceu. Já aconteceu de eu estar jantando com meu marido, papo vai, papo vem, 2 garrafas de vinho, dormi, 1 hora depois... Vanessa, parta jato, tá nascendo. Eu falei, não tem condição. E aí tem uma outra pessoa de backup. Toda equipe tem backup. Perfeito. Tanto os obstetras, quanto os anestesistas, quanto os pediatras, a gente tem que ter backup até por causa disso. Tem vida social, tem que tirar férias, querendo ou não, meus pacientes querendo ou não, eu tenho que tirar férias. E aí você fala assim, gente, nesse período não tem ligação, não me liga, eu tô de férias. Eu aviso que eu vou entrar de férias, né? Hoje em dia eu tenho uma secretária e sempre deixo 2 pediatras de backup, porque o fluxo é um pouquinho grande de mensagens. Então, eu aviso que eu tô de férias, peço para não entrar em contato, eventualmente alguém entra em contato e fala, olha, é para falar com fulano, não é para falar comigo agora não, tô de férias. Mas eu tento programar minhas férias com bastante antecedência. E avisa as mães. E eu aviso sempre. Porque tem mãe maluca. Isso é uma coisa que eu queria falar. Eu não sou das mais doidas, não, tá? Zero Eu sou zero, mas eu... Será? Será? Não sou muito, não. Não sou muito, não. Não é. Não, ela tá até que ela tá tranquila. Eu tô tranquila, tô de boa. É. Mas isso é uma coisa que a gente queria falar. Relação paciente, né? Mãe, na verdade, paciente não. A mãe, pediatra. Sim. Você é super acessível, você passa o seu WhatsApp pessoal, eu sei porque você tá sempre presente quando a gente precisa, mas a gente tem que ter um pouco de noção, né? As pessoas têm que ter e às vezes não tem. E assim, entendo também o lado da mãe, porque é desesperador, mãe de primeira viagem, a gente entende. Mas como é que é essa relação sua de dar seu WhatsApp? Como é que você lida um pouco com essa confusão? Porque imagina, além de ser pessoas da sua equipe avisando, tá nascendo, não sei o quê. Mãe, tá com febre, tá espirrando, tá não sei o quê. O que eu faço? Não para, Agora mesmo. Quando a gente terminar, eu vou pegar o telefone e vai estar congestionado. Não, antes de começar a gravar, ela recebeu uma ligação de alta, de meu Deus, tá nascendo alguém, Vanessa vai sair correndo e tem podcast. Graças a Deus. Seu marido é médico? Não é médico. Mas super entende. Super entende e assim, ele diz que... Cara, eu conheci meu marido no primeiro período da faculdade. Eu terminei um namoro longo pra entrar na faculdade solteira. Eu falei, vou entrar solteira e vou causar. Errado. Mede não sei o quê, mede não sei o que lá que me aguarde. Na primeira chopada da faculdade, eu conheci meu marido e já casei. Então, era pra ser. E aí ele fala que foi um investimento a longo prazo em mim. Que ele ficou plantando ali, ficou regando. E hoje em dia ele fala que colhe os frutos, tadinho. Mas eu colho o fruto da minha ausência, porque pouco fico em casa. Mas aí por isso que a gente tenta sempre tirar uma folga, tirar umas férias para dar uma escapada daqui. Mas ele super entende. Ele fica taquicárdico quando meu telefone toca de madrugada. Ele vai sair? Eu falei, vou sair. Mas vai pra onde? Qual hospital? Avisa que chegou. Aquela coisa de preocupação de mulher sozinha dirigindo no Rio de Janeiro de madrugada, às vezes atravessando a cidade. Então, ele pede às vezes pra eu não ir dirigindo, pra eu ir de Uber, mas às vezes eu não escuto. Exato. Mas ele entende, e ele que me levava para os plantões quando eu era acadêmica, todo sábado. Ele falava, cara, as pessoas hoje em dia veem assim, aonde você chegou tão nova, mas ninguém vê lá atrás, né? O esforço que você fez, a abdicação que você teve, trabalhar todo sábado durante
3 anos. E ele abdicando junto. Ele abdicando junto. Me levava e me buscava, porque eu não dirigia, não tinha carteira, não tinha carro. Então, ele fazia esse meio de campo. Então, você lida bem, assim, né? Com essa confusão de mães, de primeira Lido. viagem. Ela escolheu mães. isso, né? Eu acho que de todas as áreas da medicina, eu jamais escolheria Eu também não. essa. Assim, a pediatria de consultório é mais assim, né? Quando você é pediatra, mas você trabalha dentro do hospital, você deixa o problema lá dentro, né? Sim, Passa o plantão claro, pro é, outro. problema nenhum. Fala, o problema tá aqui, resolva. É um tipo de pediatra. Você Exato. é outro nível de pediatra. Exato. Assim, eu falo para as mães dos meus recém-nascidos que elas têm open bar de pergunta comigo. Até porque é muita dúvida. Mas conforme as crianças vão crescendo, vai acontecendo isso. Vão ficando mais tranquilas, mais seguras. Mas quando eu percebo que tá passando um pouquinho, assim, sei lá, sexta-feira à noite me perguntando sobre a vacina que vai tomar daqui a 15 dias. Eu falo, olha, não é urgência, não é emergência, vamos tirar essa dúvida no consultório? Vai anotando. Eu sempre falo, não é urgência, não é emergência, é para tirar no consultório. Aqui é pra gente, é isso, tô com febre, tô vomitando, não tá comendo, convulsionou, bateu de dente no chão, o dente caiu, o que eu tenho que fazer? É para resolver o que tem que resolver naquele momento. Perfeito. Né? Perdi a receita. Tá, segunda-feira eu te mando, não vou te mandar no sábado à noite, calma. Não Até porque você não vai fazer nada no Exato, sábado à noite. se você não deu né? remédio até agora, segura mais 2 dias que eu vou te mandar na segunda. Mas, graças a Deus, assim, meus pacientes são bem tranquilos, assim. É claro que às vezes uma ou outra dá um pouquinho de fora, assim, aí eu falo, opa, não é o momento agora, vamos segurar. Mas elas super entendem. E assim, passou de 1 ano, eles me esquecem. Eu falo, tudo bom? Tem pediatra? Volta aqui. Volta aqui. Depois de 1 ano, qual é a frequência? De 3 em 3 tá ótimo, tá? Isso de uma criança que está dentro dos marcos de desenvolvimento. Que já anda sozinha, tá começando a vocalizar, tá começando a conversar. Com 1 ano e 6 meses, tem um marco muito importante ali, que é o rastreio de autismo. Então, eu preciso ver aquela criança naquela idade, não abro mão de ver naquela idade. Então, às vezes, ele some, eu falo, eu preciso ver essa criança. Volta aqui pra mim. E depois, a gente, às vezes, começa a passar mais, 4 em 4, 6 em 6, até chegar nos meus adolescentes, que eu vejo uma vez por ano. E, tia, aconteceu com um amigo do amigo meu. Eu, o que aconteceu com o amigo do amigo seu? Eles estão te mandando WhatsApp, né? Me ligam às Muito vezes, bom. pra tirar a dúvida do amigo do amigo. Você falou do autismo, e isso era uma coisa que, lógico, preocupa todas as mães e tal. Então, é a partir de 6 meses que a gente consegue... 1 ano e 6, 1 ano e 18 6. meses. Então, até lá... Nada Não tem como saber. Não, é óbvio que, assim, até lá, se a gente tiver uma criança que tenha atrasos de desenvolvimento neurológicos Então, mas importantes. Qual é o prazo certo? Porque, por exemplo, a minha afilhada, ela veio falar, ela não falava nada. Falava, essa menina não... Meu afilhado também, até 2 anos não falava nada. Até 2 anos e meio, ela não falava nada. Eu ficava, meu Deus, essa menina não é normal. Eu falo, nada. Ele sendo Aí eu falava, meu Deus. Com 18 meses. Do nada mesmo, da semana pra uma. Pra outra. Foi pra escola? Não foi pra escola? Foi pra escola. Isso. Mas teve que sair agora, sabia? Porque ela pegou muita. Tudo que você puder imaginar. Uma atrás da outra. Uma atrás da outra. E aí ela vai fazer uma série de vacinas e tal. Enfim, a Carol, que é até uma pediatra nova, vou te indicar. Maravilhosa. Porque ela teve que sair da creche. Mas assim, realmente foi pra escola. De uma semana pra outra, batendo papo. Às vezes é só falta de estímulo. Às vezes é só falta de estímulo. Às vezes tá em casa e não tem estímulo. Às vezes tá com uma pessoa que cuida, que não conversa com a criança, que a criança fica sozinha brincando. Então a boneca não conversa. Gente, vamos largar o celular, Ou vamos prestar atenção ali no ou filho. fica preso na tela. Por exemplo, eu e o meu marido, a gente fala assim, querida, não sei o que, meu amor. A gente vive falando assim, igual dois retardados. Eu já vi que com a criança a gente vai ter que parar de falar assim, tem que falar conversar normal. Viu, Vandré? A gente vai precisar começar a falar normal. Mas assim, ao longo do dia eu falo, cara, a gente tem que meio que viver num musical com uma criança de 9 meses, 1 ano de idade. É falar tudo o que você tá fazendo. E vamos lá na cozinha que tem que lavar a louça, e aqui, vamos lavar um copo, aqui, copo. Eu pareço maluca, eu fico o dia inteiro assim. E vamos tomar banho. Isso, agora lava a orelha. E cadê o pinto? Lava o pinto, lava o umbigo. Isso, cadê os dedos? Um dedo. Exatamente isso. Você tem que ir falando, mesmo que você esteja sozinha com a criança. Gente, que interessante. Eu converso com o Noah o dia inteiro. Tem que conversar. Amiga, fica eu e ele às vezes. Eu falo tudo. Eu vamos com a mamãe, vou fazer xixi. Vamos com a mamãe, que a mamãe vai fazer xixi. Deixa o carrinho na porta. Hoje fazendo babyliss, eu ia olhando o dedo, 1 dedo, 2 dedos. Tá conversando tudo.
Não, na hora do banho, o Diogo vai lá, o Diogo dá banho no chuveiro, né? Vai conversando com ele e tal. Isso. Ah, então deixa eu lavar a cabecinha agora, não sei o quê. Mas eu falo pra ele tudo que eu tô fazendo. Conforme ela vai crescendo, ela vai te dando esses feedbacks, então vai ficando mais interessante, né? Ela começa a entender comando, tipo, joga no lixo pra mamãe. Por mais que ela não fale, ela entende. Pega lá e vai lá no lixo, joga no lixo. Fala, muito bem, agora vamos lá, vamos fazer a comida. Sabe aqui na torre? Como é que a gente rala a cenoura? Ó, aqui o ralador, a cenoura. Você vai conversando e vai dando comandos, porque a criança vai começando a entender, daqui a pouco ela, cenoura. Fala, cenoura, muito bem. É isso. E foi. Que interessante. Eu posso então, parecer nada mal... de ser retardada. Nada. De ser uma doidinha. Fala Misericórdia. direito com a criança. Eu aprendi... Se eu falo assim com o André, imagina com a criança. É louca, doente. Eu aprendi que na língua de sinais, assim, era o TT. Cara, todo dia eu fico pra ele assim, TT, TT, todo dia. Aí, outro dia eu tô assim, filho, TT. E ele, presta atenção. Cara, ele fez assim com a mão. Eu falei, mãe, vem cá, vê se eu tô maluca. Ele tá mexendo os dedos. Minha mãe, calma, Natasha, não é assim. Ele tá mexendo o dedo, ele tá mexendo, tá entendendo. Mas fica mais esperto, né? Fica Como que a mais gente te sabe responder. se veio super inteligente, super dotado? Existem alguns marcos que são esperados para a idade, e tem crianças que avançam alguns marcos, principalmente na questão, às vezes, de vocabulário. Né? Quando você pega uma criança de 2 anos com vocabulário super rebuscado... Aquela menina Aquela da Alice, internet. né, da internet. Exato. Nossa, ela é sensacional. Super rebuscado. Mas você vê que os pais dela são extremamente cultos e eles conversam como se ela fosse uma E ela é adulta. bilíngue, né? Bizarro. Porque eles moram em Londres, ela fala Sim. português e inglês. Fala. Fluente, os Não, dois. e com sotaque ainda britânico, Exato. assim. Linda, maravilhosa, Ô, paizinho. princesa. Exato. Gente, Gente, que graça. Ela é maravilhosa. Muito fofa. Mas é isso. Vocabulários muito É sorte. rebuscados. Ou azar. Tá? Não é tão simples assim. Eu tenho um paciente no consultório que ele tem altas habilidades. Ele tem 5 anos e faz sudoku, faz conta de cabeça, sabe falar da guerra da Ucrânia e da Rússia. Mas, em compensação, a parte emocional de frustração é completamente instável, né? E aí a gente tem que investigar, obviamente, que foi o que aconteceu com ele, caiu no espectro do autismo por conta disso, por não saber lidar com situações sociais, né? Ele sempre tem que ser o melhor, ele sempre tem que conseguir fazer tudo. E a escola faz isso, às vezes, de uma maneira a sempre querer instigar a criança, então bota ela em Competição. evidência, e aí esquece da parte social. Ah, vamos pular de série, vamos botar ali na 4ª, 5ª série. Evolui mas muito rápido Mas a uma criança criança, de 5 né? anos não tem emocional para lidar com uma criança de 10. Então, ela não pode fazer isso. E aí é isso, não sabe conversar, se explode, é agressivo com os outros. Então, a gente sempre tem que ficar de olho ali, muito aberto para essas crianças que têm altas habilidades, porque a gente pode estar descompensando de um outro lado e ter um diagnóstico por trás que não foi visto. E a gente precisa também dar atenção psicológica para essa criança, porque vai ser sempre... o centro das atenções. 2 pesos e não 2 é legal. medidas, né? Isso. Você falou isso de uma amiga sua, mas ela veio me contar, nossa, amiga, os filhos da minha amiga, eles são educados, eles são não sei o quê. Extremamente. Eu acho não, perfeito, mas, não é. mas assim, eu acho que às vezes a criança... Mas não chega a ser super inteligente, Não, é diferente. Não tô falando de inteligente, Porque tô falando de ser mini adulto. Às vezes você vê uma criança mini adulto. Cara, a criança deixa de ser criança. A criança tem que brincar, Não, tem que mas correr. a questão dali é o seguinte, ela já tem acho que 10 anos, e há 10 anos atrás ela já lia muitos livros. Então, hoje a gente tem muita informação. Sim. Você quer a rotina do sono tá ali, introdução alimentar tá ali. Tudo bem que, assim, você tem que ter um profissional pra te indicar, porque tem de tudo, né? Do A ao Nossa, Z. o dia inteiro é curso de sono pra mim. E aí, um tem acredita tem uma numa vertente, o outro em outra. Mas essas crianças têm rotina desde de bebê. É isso. Então, assim, elas são extremamente educadas. Elas comem salada primeiro, depois vem... Porque elas foram educadas, assim. Elas conhecem só aquele padrão. Pra Só elas, aquele padrão. aquilo é a normalidade. Elas nunca viram um grito em casa. Então, assim, falam baixo, são gentis, desde bebê. Sim. E elas são gêmeas. E elas, desde bebê... tudo bem, Foi outra o jeito que realidade. ela arrumou a mãe pra tinha criar 2 duas. babás, mas uma nunca acordou a outra. Sim. Assim, sabe? Elas sempre dormiram 7 horas da noite, jantavam às 6, tomavam café da manhã às 5. Então, assim, elas tinham uma rotina impressionante, coisa de cinema. E hoje elas são extremamente educadas. Aí tem gente que fala assim, mas será que é normal a criança? É criança, uma criança educada, não? Às vezes o que acontece também é o tipo da família, né? Uma família que é um pouco mais quieta, que é um pouco mais calma, as crianças tendem a ser iguais. As famílias que são mais taque, mas que falam alto, a criança é igual. Então a gente tem que saber que o ambiente molda a criança. Perfeito. Entendeu? Então é isso. Se aquela criança está acostumada a sempre dormir no mesmo horário, ter o mesmo indutor de sono, que é o cheirinho de lavanda, é o barulho da água caindo, ela vai dormir sempre daquele jeito. Então,
criança gosta de rotina, criança gosta de horário. Se você conseguir manter sempre os mesmos horários, ela não vai sair do padrãozinho dela. Mas levou pra rua, foi pra festa, saiu do horário, sabe que vai dormir mal. Não fez a sonequinha da tarde que tá acostumado? Esquece, a noite vai ser horrorosa. É isso que eu ia falar. No início, né, como todo recém-nascido, Noah dormia muito durante o dia. Minha mãe, esse menino não vai dormir à noite? Não vai dormir à noite? Eu falei, mãe, ele vai dormir à noite, fica tranquila. Então tem ainda esse mito, né? Que a criança dorme muito durante o dia e não vai dormir à noite. Sim. Isso não existe. Completamente oposto. Ao contrário, completamente. Quanto mais ele dorme, mais ele dorme. Isso. Se ele conseguir chegar, bater as metas ali, digamos, do sono diário dele durante o dia, ele vai ficar mais tranquilo para a rotina da noite. Senão ele entra no que a gente chama de sono vulcânico, né? O cérebro do bebê entende o seguinte, putz, eu dei sinais de sono, não me botaram para dormir. Preciso ficar acordado. A que custo? A qualquer custo. Cérebro entra em 220 de volts, acelera tudo, adrenalina, cortisol. Choro, 1 hora chorando sem parar, até ela conseguir entrar de novo no sono e, pum, apagar. Então, a gente precisa ficar atento ao nosso filho. Putz, eu sei que o sinal de sono coçou o olho, coçou a orelha, esfregou a cara no peito, começou a bocejar. Pum, apaga tudo, quarto, ar-condicionado... E vamos pro nosso momento do sono. Sinais mesmo. O Noah, quando ele pula alguma soneca, e eu tento que ele não pule, eu fico ali. Eu fico, não, filho, vamos dormir com a mamãe. Mas quando ele pula, ele fica muito mais irritado. Pra dormir, chora. Porque não sabe distinguir que tá com sono. Aí eu fico assim, filha, é só fechar o olhinho, vamos dormir aqui com a mamãe tá aqui, fecha o olhinho. Eu penso assim, só fechar o olho e dormir. Mas não, ele realmente entra num nível de estresse. Agora, graças a Deus, ele já conseguiu entrar numa rotina. No início eu ficava assim, tem que ter rotina. Mas com o recém-nascido, não conseguia ter. Eu não conseguia nem pensar, viver, né? Puerpério, enfim, só sabe chorar. Ele foi se adaptando. Ele foi adaptando a rotina dele, assim, sabe? Eu fui entendendo os horários que funcionava e que funcionava também com a minha rotina. E hoje, graças a Deus, tá um anjo, tá dormindo no bercinho dele, tá lindo, maravilhoso também. Você que lida com milhões de crianças, e os seus? Você tem vontade? Como é que funciona? Tenho, super vontade. Eu passei por uma perda há uns 3 anos atrás, de uma gestação. E desde então tento engravidar, mas fiz uma coleta também, guardei os meus lá, estão congeladinhos. Isso é muito bom. A gente estava conversando sobre congelamento de óvulos, né? Porque eu decidi que eu vou congelar e recentemente, não muito, tem um ano que eu fui ver, era 30 mil para congelar, mas não sei quantos mil, só que eu descobri uma clínica agora recentemente, que é 10 mil reais para congelar e mais 900 reais por ano, assim, super tranquilo. Mas você falou, cuidado com as clínicas, porque eu passei por um... passei por uma situação ali meio ruim, assim, dessas clínicas. A gente sempre vai pesquisando preço, né, enfim. E acabei indo para uma clínica onde eu não pagava o tratamento se eu doasse metade dos meus óvulos. Eu já ouvi falar sobre isso. Entendeu? Só que essa doação tem um custo, às vezes, maior do que o valor do tratamento. Então, quanto que você tem que botar na ponta do lápis? Assim, quanto que custa eu perder metade dos meus óvulos, diminuindo as chances lá na frente de gestação? Quanto de medicação eu tenho que fazer de novo se eu precisar de um novo ciclo? Vou ter tempo de fazer isso? Eu vou ter que tomar outra analgesia, outro procedimento cirúrgico? Então, acho que vale a pena, às vezes, pagar 100% do teu tratamento, se você puder, obviamente, para garantir uma maior possibilidade de coleta e guardar o máximo possível que você puder de óvulos. Porque quando a gente fala de fertilização, a gente fala de um funil da fertilização, né? Eu vou falar para você do meu caso, nessa segunda clínica que eu fui, que era super mais séria e eu não doei. Eu consegui coletar 27 óvulos, 25 eram maduros, acho que uns 20 fertilizaram e eu consegui 11 blastocistos. Nossa, é muito, mas é nova, né? Exato, eu congelei eu congelei com 30 anos, super Perfeito. Novinha. É o mundo ideal. Exato. Então, você sai de 27 óvulos para 11 blastocistos. Então, assim, isso porque eu tive uma coleta muito boa. Quando a gente tem uma coleta, às vezes, de uma idade mais avançada, que tem 3 ou 4 óvulos, você às vezes chega em um blastocisto, ainda tem que biopsiar, dependendo da idade da mulher, e você pode chegar no blastocisto que é alterado geneticamente, você não vai transferir. Vamos para novo ciclo. Então, eu converso isso muito, eu sempre dou a dica para as minhas colegas de residência, que fizeram comigo residência na UERJ, que não estão casadas, não têm namorado, não estão pensando em engravidar, e estão na minha idade, 33, 32. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, para aqui. 2 meses, vai coletar os óvulos de vocês. Porque quando vocês pensarem em fazer isso lá na frente, já era, passou o tempo, entendeu? O gráfico, assim, de 33 para 35 anos de coleta, cai. De 35 para 37, cai. E para 40,
fica muito difícil, entendeu? Então, diz que 35 é uma grande queda, É uma grande queda. Eu vou fazer 35 agora, semana que vem. Exato. E vou congelar logo. Exato. Porque assim, é a nível de tranquilidade da cabeça da mulher. Total. Eu quero tentar natural, mas eu sei congelar o seu tempo. É congelar o seu tempo. É te dar a possibilidade de, às vezes, com 45 anos, estar super bem de vida e falar, não vou ter outro. É isso. Quero ter outro. Agora eu quero tentar ter 2. E vambora, entendeu? Se a gente tem essa possibilidade, né? Se a gente pode explorar. Não, né? Eu tava nessa de querer congelar, se não engravidasse até os 35. Aí eu falei, não, 36. Foi a hora que eu engravidei. Fui com 36 certinho. Pra ter com 37 foi sempre a idade que eu imaginei, que eu tinha na minha cabeça. Eu falava, não, com 35 eu vou engravidar. Aí ter com 36. Foi um pouquinho atrasado, mas foi ali dentro do esperado. Mas isso evoluiu, né? Você tem visto muitas mães mais velhas hoje em dia. Tem muito, né? Eu tenho muito paciente no consultório, bebê de FIV. Eu tenho muitas famílias homoafetivas, 2 mamães. Vou ter 2 papais agora mês que vem. Então, isso também possibilita, né, que essas famílias existam. Que essas famílias tenham geneticamente seus filhos que dividam ali DNA, então isso é importantíssimo. Eu acho que quanto mais a gente fala sobre isso, mais a gente divulga informação, mais a gente dá visibilidade para essas clínicas e mais a gente deixa barato esse processo. Então, a gente tem que fazer movimentar esse assunto, chegar onde tem que chegar. É importante falar também sobre a preservação de fertilidade em pacientes oncológicos, os pacientes que estão tratando câncer. Às vezes a gente tem meninas de 20, 25 anos tratando câncer e que entrou no tratamento ali super agressivo e perdeu a fertilidade, ninguém deu a chance dela querer lá na frente ser mãe. Então, é um assunto de congelamento de óvulos que é super importante a gente falar. Eu vou fazer todo o processo. Vai dar tudo certo. E engorda? Incha muito. Incha demais, tá? Incha demais, porque é muita medicação. E de cabeça, assim? Tem bastante tempo que eu coletei, mas eu não me dou muito bem com hormônios, assim, externos. Eu sempre fico meio abalada emocionalmente. Mais chorona, exatamente. Você fica num processo ali meio pessoal, assim. Você fica... é uma ansiedade também, né? Exato, é tudo com você, assim. Por mais que você tenha um parceiro para dividir, é o seu corpo que está sendo machucado com as injeções, que fica roxo, e aí tem que fazer ultrassom de 2 em 2 dias. Às vezes você começa a se sentir meio pesada, porque, de fato, os óvulos ficam pesados. Ela fala, não pode correr, porque pode, torcer. Então, não pode fazer exercício físico, por exemplo, você pode fazer torção ovariana, e aí a cirurgia para tirar o ovário. Perde aquele ovário. Então, você tem que tomar um cuidado extra, assim, quando você estiver naquele processo. Mas ali são 9, 10 dias de medicação só e o processo é tranquilo de aspiração. No dia seguinte, você tá bacana, um pouquinho de dor, mas tá bacana, já pode voltar a trabalhar normalmente. E aí, depois, pra mim, o pior é a aflição do pós. Foi a aflição desse funil. De todo dia alguém te ligar e falar, estão tantos, parou de desenvolver, outro parou de desenvolver. Você fala, caraca, meu Deus do céu. É mais difícil ainda psicologicamente. Exato, quantos vão sobrar? E aí, você falou que já fertilizou e já... Já, eu guardei como blastocisto, que é o 5º dia de desenvolvimento dos óvulos, né? Tem a possibilidade de você guardar o óvulo puro, que você não precisa de fertilizar, mas eu já guardei fertilizado e 11 chegaram até blastocisto, mas eu mandei biopsiar e aí tinha alguns alterados, aí a gente foi tirando ali os alterados, porque graças a Deus a gente tinha uma quantidade boa. Então agora é só inseminar. E botar quando começa a gestação, já começa... Porque alguma vez eu vi, já começa com uma quantidade de meses. Não tem uma coisa assim, né? Já começa com 2 semanas. O dia que você faz a transferência, tá grávida de 2 semanas. 2 semanas e 5 dias. E aí, que legal. Eu escutei falar isso. Você já isso, começa grávida de 2 semanas e 5 dias. E aí, 15 dias depois, você faz o beta com 4 semanas e 5 dias. E 15 dias depois, você faz o ultrassom. Perfeito. Então, esse é o... E aí, você pode colocar 2... na minha idade, eu posso colocar até 3, se eu não me engano. Porque teve uma nova regulação aí acho que foi do CREMERG ou do CFM, que por idade você pode botar... eu posso botar até 2. E aí depois você pode até colocar um pouco mais, mas tem que ter uma idade mais avançada. Mas aí isso é delimitação, você não pode escolher. Quanto mais idade, mais você coloca. Mais você pode colocar, exato. Que legal. E a amamentação, Vanessa? Eu sei que você ela é a louca da amamentação, né? Ela vai até o final. Essa daqui falava pra mim assim, amiga, não tenho vontade de amamentar. Não tenho vontade. Existem mulheres assim. Eu não tenho. Eu tenho financeiramente,
Quanto mais dinheiro eu tiver, mais filhos eu quero ter. Inicialmente eu quero gêmeos. Sim. Mas se eu ganho na loteria, eu tinha uns 10. Sim. Mas eu não tenho vontade de amamentar nenhum. Eu tinha uma paciente que era assim também, mas é porque ela tinha uma hipersensibilidade na mama, que ela falou, Vanessa, eu não suporto nem que meu marido encoste no meu peito. Não é o caso. Meu caso realmente, eu não me vejo com essa doação que é... Sim. Assim, eu acho que o filho é do casal. E eu tenho uma amiga que o marido fala, olha, quer ter filho comigo? É babá. Eu não troco fralda. Eu jamais casaria com um homem desse. Sim. Pra mim, o pai é pai. Então, eu quero que faça tudo. Não é pra ajudar. Ele é pai. Não existe isso. Pai não ajuda. Não pai ajuda. É igual. É 50%. Só que quando tem amamentação, não tem jeito. Amiga, tem. Assim, eu sei porque eu também era um medo meu de conversar isso com ela. Falou, cara, não sei, eu vou esperar. Porque ela sempre falou, tem vontade? Sim. Eu falei, não sei, eu vou esperar nascer pra entender. Né? Até porque eu nunca tive sonho de ser mãe. Nunca foi relação de criança. Assim, quero casar, quero ter filho. Nunca foi. Nunca disse que não queria, mas não era um sonho. Então, a amamentação para mim também era algo que eu não sabia como eu ia lidar. E quando ele nasceu, que ele veio pro meu peito, que ele mamou na hora, eu falei, cara, é isso que eu quero. Então, pode ser que isso isso aconteça. Que eu falo pra ela, tudo instinto. muda. A gente, quando é mãe, muda. A gente vira uma chave. Eu quero muito ser mãe, eu tenho certeza que eu sou uma mãe excelente, mas a amamentação... E quando você sabe dos benefícios, né? Exato. Tanto quando você engravida, essas informações chegam passivamente pra você. Você não precisa nem procurar. É muito benéfico. É muito benéfico, assim. Começa pela proteção mesmo, tá? É um produto que é personalizado para o seu filho. O seu corpo fez um produto que é especial para ele. Lá na UERJ, a gente conseguia fazer, no laboratório, a análise nutricional do leite materno. Então, a gente via que o leite materno da mãe do prematuro era diferente, da mãe do gemelar que era diferente, do mãe do bebê que nasceu gordinho era diferente. E aí, você vê que o bebê que precisa engordar tem uma mãe que tem um leite com mais gordura. E aí, você vai na farmácia, compra a fórmula que é para todas as crianças. Seu filho pode se dar bem, pode não se dar bem. Sem contar que a gente aumenta muito a chance de alergia alimentar com o uso de fórmula. Isso já é sabido, principalmente quando é dada na maternidade, ali nas primeiras horas de vida. Então, é um passo que a gente dá, né? Tá bacana correr esse risco? Quer? Então, vambora. Mas a amamentação é um produto personalizado para o seu filho, cheio de anticorpos, até os 6 meses. Ele está super protegido ali com anticorpos exclusivos que você está passando para ele. Seu filho ficou doente, seu leite mudou. A cor muda, a consistência muda, o cheiro muda. Então, ele também se adapta às fases que o seu filho precisa. E sem contar que é muito mais prático. Você não precisa ficar andando com lata, com água, com mamadeira e esteriliza e acabou e tem que ir na farmácia no meio da madrugada porque não tem. Então, eu sou super defensora da amamentação. E tem benefício também para mãe, né? Já vi também que prevenção de câncer, tudo. Eu tava vendo, a gente tá em um outro podcast aqui de uma ginecologista grava, né, no estúdio, e ela tava falando exatamente isso, que ajuda até para mãe, né, no câncer de mama. Sim. A gente vai ter um podcast até sobre isso também. Então, acho que sim, vai mudar a sua mentalidade, porque muda. E fora que assim, é muito gostoso. Que mude. Né? Claro que eu não posso falar, a gente não pode generalizar. É cansativo. Mas é bem menos. Porque imagina ter que acordar de madrugada, fazer a mamadeira, bater tudo bem, um pozinho, uma água, mas tudo você levanta. Pode não ser você. Sim. Pode ser outra pessoa. Não, pode ser outra pessoa, marido, mas pai. De repente quem não tem ajuda. Mas eu posso tirar meu leite e alguém dá. Você pode ordenhar o leite, alguém ofertar também. Como acontece, né? Hoje, quando eu tenho que sair, minha mãe dá o meu leite e tá tudo bem. Tá bom, vocês me convenceram. Até por isso também, assim, eu, por exemplo, não posso amamentar uma outra criança, né? Eu vi você falando isso. Pode. A gente acha que pode. Aliás, deixa eu contar uma história sobre isso. Eu fiz estágio de nutrição naquele hospital Rafael de Paula. Que é de HIV e tuberculose. E aí, tinha uma criança lá, história que me contaram lá do hospital. Que tinha uma criança que estava doente, foi fazer o exame HIV na criança. Foi fazer nos pais, nem o pai e nem a mãe. E da onde veio esse HIV? Ela, quando era novinha, a babá que brincava também, que cuidava dela também tinha filho, e amamentava ela, e a babá tinha HIV. É isso. E ela pegou HIV do leite da babá. Sim. A maioria das crianças que nasceram na década de 90 pegaram HIV por conta disso. Amamentação cruzada. A mãe nem sabia que a babá amamentava. Ou transmissão vertical no parto, né, na gestação, que a mãe não sabia, ou então amamentação cruzada. Então, é super não recomendado que se faça amamentação cruzada, mesmo que seja um ambiente controlado. Então, mesmo que seja
prima, irmã, exato. Por conta dessa personalização do leite materno. O meu leite não é um leite para outra criança, entendeu? E existem outras doenças, não só o HIV, que são transmitidas pelo leite materno. Então, às vezes, sei lá, você tem uma outra infecção que é impeditiva de amamentar, um HTLV, por exemplo, que pouca gente conhece, que não pode amamentar. Então, a gente precisa acabar com essa história. É óbvio que a gente sabe que a realidade do Brasil é uma realidade cheia de plurais, entendeu? A minha realidade daqui é extremamente diferente. Num bairro daqui a 10 quilômetros já é super diferente, mas a gente tem hoje fórmulas prontas no mercado de todos os níveis sociais, inclusive a gente tem a possibilidade, às vezes, de uma criança que está no SUS, de entrar na justiça quando as mães têm HIV, elas recebem gratuitamente as fórmulas, elas não precisam comprar, elas têm o direito de receber, então é só fazer da maneira correta. Tem HIV, tem uma doença que te proíba de amamentar, entra na justiça que você consegue até os 6 meses a fórmula para o seu bebê. Mas, tá amamentando? Não amamente o bebê dos outros. Não pegue o seu leite que está no congelador e dê para outra mãe, tá? O máximo que a gente pode fazer é doação para banco de leite. E aí lembrar que no banco de leite tem o processo de pasteurização, de pesquisa daquele leite, e aquele leite está seguro para ser dado para os nossos prematurinhos da UTI. Isso essa informação é muito importante, né? Porque antigamente é irmã de leite. Não, pois é. Minha mãe mesmo falou, ela amamentei sua prima, dei leite. Eu falei, mãe, não. Ela é maluca. Ela falou, tá tudo bem. É isso, né? Porque as mães falam, não, mas que isso? Fiz e deu tudo certo. Tava tudo certo, tudo que a gente fala, na sua época eu fiz isso, tava tudo bem. Tipo, suco, né? Água, dar água, né? Dar água, dar chá. Mas não pode dar um chazinho? Eu falei, não pode dar um chazinho. Pessoas não, né, Vanessa? Não pode dar o chazinho pro neném, não pode dar água antes de 6 meses. Lembrar que 6 meses com liberação da introdução alimentar também, né? Isso é muito... Você olha pro neném e fala, não tá com sede? Dá uma aguinha, porque você tá com sede, tem a sensação de que aquele bebê tá com sede também, né? Sim. Mas o leite tem todos os nutrientes necessários. Inclusive muita água. Quando a gente tá no verão, assim, os bebês mamam muito e sabe que ali a produção e a composição mesmo de água aumenta muito no leite materno. Então, não precisa da água, ele está super bem nutrido. E bebê que é uma fórmula também não precisa de água. Até os 6 meses é só fórmula. O que você bota ali para diluir o pó? Água. Então, ele não precisa tomar mais água. Ele já está tomando muita água. Perfeito, é verdade. E aí, a gente está, infelizmente, finalizando. A gente nem falou sobre introdução, a gente vai ter que marcar um parte 2. Vai ter que marcar parte 2, porque não tá dando certo. Conseguir a agenda. Agenda, dá um jeito. A gente dá madrugada, a gente manda abrir aqui, a gente vem. É isso aí. Mas aqui, a gente tem um bate-bola do final, que a Nath vai fazer com você. Um sonho. Ser mãe. Um livro. Ai, tantos. Eu gosto muito de ler sobre novelas, sobre filmes, tá? Então, eu gosto muito de ver sobre do Hugh Jackman, que é um musical que ele tem lá fora. Perfeito. Um propósito. Ajudar as famílias a criar seres humanos saudáveis. Perfeito. Uma frase. Minha mãe é tudo pra mim. A minha também. Não, mãe super parceira, né? Se não fosse ela, não teríamos uma pediatra tão maravilhosa. Gente, graças a Deus. Foi maravilhoso. Eu amei. Eu volto quando vocês quiserem. Ai, que não, bom. sim, precisamos falar sobre introdução alimentar. Temos muita coisa. Os mitos de vovó. Como diagnosticar TDAH, que hoje está super em alta. Então, teremos parte 2. Parte 2, por favor. Tá? E se você tem uma mamãe que tenha qualquer dúvida relacionada a tudo isso, manda esse podcast, curte, compartilha, comenta aqui o que você achou. Isso. E fica com a gente até o próximo episódio. Agora, antes de a gente finalizar, Vanessa, deixa suas redes sociais, porque a gente abre caixinha de perguntas todos os dias. Ela ainda tem tempo disso. Como é que ela tem, eu não sei. Mas ela dá um jeito e ela tira várias dúvidas lá. Várias coisas que eu penso em perguntar, ela já respondeu. Eu falo, já economiza seu tempo. Isso aí facilita. Já economiza seu tempo. Facilita bastante. O meu Instagram é @Vanessa_Prevedelo, igual o sobrenome que apareceu aqui pra vocês. E vai ser um prazer receber vocês lá. E vai. Então, um beijo, gente. Até a próxima. Obrigada.